Olá pessoal, eu sou a Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou começar um quadro novo neste canal. Eu adoro começar quadro e depois não dar continuidade, não é mesmo? Mas esse vai, eu acho. Na verdade, a ideia não era ser um quadro. Eu queria fazer um vídeo falando sobre os livros e os filmes e a diferença entre eles. E aí, tem muitas, né? E fica muito complicado, eu acho, de falar coisinha por coisinha que tá diferente nos livros e nos filmes. Além disso, é muito óbvio para todo mundo que já leu os livros quais são essas diferenças. O vídeo de hoje ele é mais ou menos introdutório. Eu queria fazer um apanhado geral do porquê que eu odeio os filmes. Sim, me julguem. Eu sei que muita gente virou fã por causa dos filmes, entendo a importância deles para a divulgação da saga, mas eu não gosto. E pensando nesse vídeo, eu pensei que tem realmente muitas coisas que a gente possa problematizar sobre as adaptações que foram feitas para o cinema, ao mesmo tempo que tem muitas coisas que foram legais e que funcionaram e que devem ser prezadas, não é mesmo? Então eu queria fazer um pouco de um apanhado nesse novo quadro de alguns pontos específicos das adaptações que foram feitas dos livros de Harry Potter para a tela de cinema. Então vamos lá? Vamos! Primeiramente, vamos cobrir então os básicos, né? Os filmes são adaptações dos livros de Harry Potter para o cinema, o que quer dizer que eles não são representações literais das histórias que estão nos livros. Dito isso, eu, Tamires, li os 3 primeiros livros antes do lançamento do primeiro filme. E você vai explicar esse conceito maravilhoso para uma criança de 11 anos de idade que está muito feliz, muito empolgada pelo fato de que vai ver a história que ela leu, né? E eles tiraram metade dela. Eu já falei um pouco disso até no outro vídeo, no vídeo da tag. Mas a gente vai crescendo, vai se adaptando com o conceito de vai se adaptando com o conceito de adaptação, se adaptando com o conceito de adaptação. E hoje em dia eu consigo lidar um pouco melhor com os filmes, ainda que eu não ache que eles, sendo uma representação dos livros, eles são uma boa representação. E como eu não sou nenhum tipo de especialista em cinema, ou em arte, ou em fotografia, ou em qualquer coisa do gênero, eu não vou vir aqui dar nenhuma opinião técnica a respeito dos filmes, eu só não gostei ou gostei. Entendendo isso, então, sabemos que as adaptações elas têm vantagem, e, por exemplo, muitos recursos visuais, sonoros, trilha sonora, que trilha sonora é um negócio que assim, sabe, o cara da trilha sonora é o único cara de toda a equipe de produção de um filme que sabe me fazer chorar. Toda vez que a trilha sonora é boa, Tamires está em prantos, e entre outras coisas que podem enriquecer muito a história, né? E desvantagens, que é a perda de detalhes e a superficialização da história como um todo. Hoje eu não vou falar das vantagens, porque a gente veio aqui da vida para problematizar, não é mesmo? Vou falar das desvantagens, das perdas que tiveram. Eu trouxe aqui 4 motivos essenciais que fazem eu não gostar dessas adaptações. Para mim, o primeiro e o maior problema vem do fato de que Harry Potter é uma história só, dividida em 7 partes. Os filmes de Harry Potter são 7 filmes, né? Se a gente contar que Relíquias foi gravado como uma história só, são 7 partes diferentes, mas que não compõem um todo, na minha opinião. A mudança de diretor, por exemplo, faz muita diferença. A gente vê uma unidade mais linear entre os filmes quando os diretores são os mesmos, tem uma linearidade um pouco melhor, fotografia mais semelhante. Por exemplo, em algumas partes, alguns diretores, por alguns motivos, decidiram que seria melhor quando a pessoa tomasse a poção polissuco, ela mantivesse a voz original. Porque para um filme, o efeito visual é melhor. A gente está vendo ali uma personagem que não é a personagem que a gente está acostumado a ver. Então, para que o espectador fosse lembrado de que aquela personagem ali é a anterior. Por exemplo, o Harry e o Rony em Câmara Secreta. Eles mantiveram a voz. Quando chegou lá no 4º filme, isso já era mentira, porque o Moody estava lá com voz de Moody mesmo, e não com voz de Bartol Crouch o filme inteiro. E isso volta no último filme,
quando eles tomam a poção polissuco de novo pra entrar lá no ministério, eles têm todas as vozes deles mesmos. Então, se torna uma questão de... vira erro de continuidade. Então essa poção, ela faz a pessoa mudar de voz ou não faz a pessoa mudar de voz? Essa continuidade se perde quando Harry Potter é tratado como 7 histórias e não como uma história só, que é o que deveria ser. O segundo maior erro pra mim foi a ganância. Quando foi anunciado, quando a gente soube que ia sair filme de Harry Potter, eu já conhecia os livros e foi exatamente quando estourou, né? Quando todo mundo começou a descobrir o que era, quando mundialmente ficou conhecido Harry Potter. E também quando a Warner viu ali uma mina de dinheiro, resolveu comprar os direitos e produzir o filme. A questão é que só tinha 3 livros lançados, né? Então, muitos cortes desses que a gente não gosta, ou que a gente acha que foram prejudiciais, eles aconteceram, às vezes, sem nem a própria equipe de produção saber que eram relevantes para a história. Porque não eram até o 7º livro, por exemplo. A Dama Cinzenta, talvez se soubessem que ela seria tão relevante no final, ela teria sido escalada desde o começo, estaria lá presente na história desde o começo? Talvez. Provavelmente os diretores, os produtores, a Warner, não queria perder o hype, né? Tava todo mundo muito fissurado em Harry Potter na época, então eles não queriam perder o timing, deixar o pessoal esquecer da história para produzir os filmes. O que pra mim, na minha opinião, foi um erro. Podiam ter deixado os livros empolgarem a gente e depois ido pras telas, não sei. O terceiro e o quarto erro pra mim já são consequências dos 2 primeiros. O terceiro motivo, então, pra mim, são as pistas. Harry Potter é uma única história enorme de mistério. Harry Potter é uma história de mistério, não é uma história de magia. Desculpa se você foi enganado sua vida inteira. E sendo um mistério, a J.K. Rowling sempre permeou isso muito. A cada fim de ano, um mistério era resolvido, mas nunca todo o mistério era resolvido, né? Sempre tinha alguma coisinha, alguma pista a mais pra gente pensar, pra gente teorizar. Então, os pequenos cortes que foram feitos nessa parte de deixar algumas pistas pendentes para que fossem resolvidas mais pra frente, pra mim é uma consequência de não tratar como uma história só, porque você não dá atenção para esses pequenos detalhes que vão ser importantes pra trama mais pra frente. E o quarto erro, que pra mim é o menos grave, mas ainda assim me incomoda muito, é a descaracterização das personagens. Pra mim, o roteiro que foi escrito para Harry Potter no cinema não corresponde às personagens que a gente tem nos livros. Se você lê os livros como eu, inclusive, você vai se irritar muito com essa cena. E com essa cena do Harry no quarto filme também. Go on, Harry. What's the clue? Who wants me to open it? You want me to open it? Eu fiquei, acho que, muito mais brava com essa cena do Harry, inclusive, do que com a do Dumbledore, que todo mundo falou muito, né? Como que o Dumbledore falou calmamente e o cara atuou daquela maneira? Mas, gente, se vocês leram os livros, em que momento que o Harry Potter, que garoto que não queria que ninguém nem olhasse pra cara dele, queria enfiar a cabeça dele num buraco se ele pudesse, entendeu? Ia falar, gente, Harry Potter não era cheerleader, nunca foi, sabe? A descaracterização geral de todas as personagens centrais é um tema para um outro vídeo, por isso, inclusive, que eu resolvi fazer um quadro para esse tema, porque eu acho que a descaracterização das personagens, ela foi muito forte e ela dá uma conversa inteira sozinha, né? Mas por mais que seja o erro que menos me incomoda, é chato, né? Eu acho que foi um grande erro. Eu acho que poderiam ter mantido as personagens da maneira como elas existiam, ao invés de descaracterizar ou de mudar as personagens em nome de fazer uma nova arte, o que pra mim não era muito legal. Era melhor manter que já tinha, que tava ótimo. E esses são os motivos porque eu, Tamires, particularmente não gosto dos filmes de Harry Potter. Existem muitas outras coisas a serem exploradas, como eu falei agora há pouco. A minha pergunta hoje é o que você achou que foi a maior perda na adaptação para os filmes. Se alguma coisa então que vocês pensaram, deixa aqui nos comentários pra mim, já dá aquele gostei no vídeo, se inscreve no canal, todas as coisas. E é isso. Um beijo pra vocês. Nós.